Eu quero falar um pouquinho de economia agora e vou receber aqui o Jason Vieira, que é economista-chefe da Leve Asset Management, e vai falar um pouquinho sobre a questão da taxa de juros, porque o Banco Central decidiu pela manutenção da taxa de juros, Jason, e o que mais chamou a atenção nessa semana é o fato de que, além da manutenção em 15%, não houve sinalização por parte do Banco Central de uma possível redução a partir do ano que vem, ou de se flexibilizar um pouco mais essas decisões bastante duras que têm sido tomadas pelo Banco Central nos últimos meses, e havia até uma expectativa do mercado de que isso poderia acontecer no início de 2026. E por que, Jason, que você entende que isso não aconteça? Eu quero saber se você concorda com a decisão que foi tomada pelo Banco Central nesta semana. Boa noite. Olá, pessoal. Boa noite de novo. Obrigado pelo convite. Nós éramos da ala que estava dizendo que não ia cortar em janeiro. Ou seja, nós já tínhamos a expectativa de que, efetivamente, o corte de juros deveria vir a partir de março. Porque existe, na verdade, uma questão de ciclo de política monetária. O Banco Central, ele manteve os juros, ele manteve os juros a partir de agosto, ou seja, a última decisão de juros foi no dia 30 de agosto. A partir daí, se a gente contabilizar 9 meses, que é mais ou menos o período que tem entre uma decisão de política monetária e sua efetivação na economia, dá março. Dentro desse aspecto, o Banco Central ainda tem preocupações muito pesadas em relação à inflação, porque apesar desse alívio que nós sofremos da inflação recentemente, isso vem do câmbio. Mas não vem do câmbio por questões locais. Não é os eventos locais que estão trazendo conforto, efetivamente, ao investidor internacional, e o dinheiro está entrando no Brasil. É o dólar internacional que caiu a partir do Liberation Day, que foi quando o Donald Trump colocou as tarifas mundo afora. Neste cenário, o Banco Central sabe que nós estamos no topo da inflação, ainda com um câmbio super favorável para o Brasil, ou seja, qualquer evento que possa vir no meio do caminho e que reverta essa valorização do real, isso se converte automática e rapidamente em inflação. Daí a preocupação do Banco Central. E a segunda grande preocupação do Banco Central é o excesso de estímulos fiscais e de gastos do governo, que tem sido de maneira cada vez mais constante e crescendo cada vez mais, fazendo com que o Banco Central se torne cada vez também mais conservador. Esse fio que eu queria puxar contigo, né, sobre as contas do governo e sobre como, mesmo com as falas de ministros, como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que haveria um controle, de que o governo está realmente planejando possíveis manutenções do arcabouço fiscal em 2026, a gente sabe que vem uma eleição pela frente, a gente sabe o quanto a máquina pública funciona ou como ela funciona quando há nessa máquina pública alguém que pode tentar a reeleição. O quanto vocês olham com preocupação para 2026 exatamente por ser um ano eleitoral? Não, nós já olhamos 2025, porque uma parcela significativa daquilo que você teve de controle em tese fiscal foi porque uma série enorme de gastos foi tirada do arcabouço. E o segundo ponto, também houve aumento da arrecadação dado o aumento de impostos que ocorreu no período. Então, não é que o governo está conseguindo cumprir as suas metas, e não adianta bater palma para isso, o governo não está cumprindo suas metas. O governo está deficitário, está altamente deficitário, está prometendo superávit no próximo ano, que deveria ser de pelo menos 0,25% do PIB, e nós sabemos que ele não vai cumprir. Especialmente porque já está falando de isenção de transporte público, mais uma série de pacotes de benesses, tudo que ele está tentando de alguma maneira para tentar reverter a enorme impopularidade que o atual mandatário tem. Esse é um ponto muito relevante. Ele não consegue reverter a impopularidade, e isso nós sabemos que no Brasil acaba sendo mais decisivo numa eleição do que a própria popularidade. Falando em eleições, eu queria muito ouvir a sua análise sobre a maneira como o mercado financeiro tem enxergado as possíveis candidaturas e aquelas que não saem exatamente da maneira como se esperava, porque a gente viu o Flávio Day, como ficou conhecido o dia que o Flávio Bolsonaro anunciou a sua candidatura, derrubando as bolsas de uma maneira bem intensa e provocando aquela queda brusca que foi avaliada pelo mercado naquela data. E depois, uma certa oscilação na maneira como o mercado olha para essa candidatura, exatamente porque ela começa a tirar um pouquinho a possibilidade que o mercado olhava para o nome de Tarcísio de Freitas como alguém capaz de
competir com o presidente Lula à altura, numa possível tentativa de reeleição do presidente Lula, aliado a um controle que o mercado acredita que Tarcísio tenha, um controle maior dos gastos públicos, ou uma preocupação maior com os gastos públicos. O quanto isso, no teu ponto de vista, ainda vai mexer também com a questão econômica aqui no país, principalmente pelo fato de Flávio Bolsonaro sinalizar que vai manter a sua candidatura? Bom, nós sabemos que a questão do Flávio Bolsonaro não são as pautas dele, mesmo porque nós observamos durante o governo do pai dele que muitas das pautas que são muito importantes para a economia, o Paulo Guedes teve que brigar com o próprio governo para conseguir fazer com que elas fossem colocadas em diante. Nós sabemos disso. Mas não é a questão da pauta, não é a questão do viés, não é a questão de nada. É a questão de você fazer uma divisão na direita, que é o campo agora, nesse momento, que é a expectativa de alternância de poder, que traz essa visão fiscalista nesse ponto de vista. Isso é muito importante porque o aspecto fiscal, de controle de gastos, de melhoria da utilização da máquina pública, o Tarcísio está provando na prática. Ele está provando para o mercado sabe o que ele está fazendo no Estado de São Paulo e aprova como ele está lidando no Estado de São Paulo e entende que, transformado isso para o espectro nacional, pode ser muito bom para o país. O temor do Flávio Bolsonaro entrar na rodada é fazer uma divisão da direita, tirar votos que levariam a um primeiro e um segundo turno mais fácil numa coalizão com o Tarcísio. E o temor é exatamente isso, porque nós sabemos que o primeiro ano do governo Bolsonaro foi extremamente conflitivo com a base deles mesmo, com a própria base do governo Bolsonaro e com o Congresso. A coisa começou a se alinhar muito depois da pandemia, quando começou ali a trabalhar um pouco melhor com o Congresso, mas ainda foi muito conflitivo. E nós vimos durante o governo Temer que só foi de 2 anos e a economia conseguiu se recuperar da pior recessão da história do Brasil, da pior perda de valor, do maior aumento de pobreza do país, que foi durante a recessão do governo Dilma. Levou praticamente 2 anos para se corrigir uma parcela significativa daquilo. Então se sabe que o fiscal precisa só de pouco tempo, o fiscal precisa de um ciclo um pouco mais virtuoso de controle das contas públicas, para que nós possamos chegar num futuro um pouco melhor para esse país. Porque enquanto insistir nesse modelo de excesso de gastos públicos, sempre fica tudo muito fragilizado. E esse é o temor do mercado. Vai continuar temeroso, enquanto as pesquisas continuarem dessa maneira. Para nós, o Tarcísio tem que ser colocado muito taticamente para evitar alienar a própria base, que é do ex-presidente Bolsonaro, e está tentando, obviamente, buscar alguma alternativa aí no caminho. O problema é que nós podemos chegar num momento que nós vamos ter de candidato o Flávio Bolsonaro, o Ratinho Júnior com o Zema. Aí é uma divisão bastante clara da direita. Para o Tarcísio está simples. O Estado de São Paulo ele ganha no primeiro turno.